Olá, gente! Estamos de volta para repercutir uma notícia que saiu no começo do mês, que eu não tive tempo de comentar antes, mas como já é um histórico aqui do canal, repercutir sempre que há notícias de tentativa de censura de livros, eu achei que, tem que respeitar essa tradição, porque a missão desse canal é sempre levantar, acender o alerta quando essas coisas acontecem. A gente achava antes, uns anos atrás, que só acontecia fora do Brasil, e agora já é o segundo caso no Brasil. Que é essa notícia aqui, que saiu no dia 8 de novembro, eu tô aqui no site da Folha, mas saiu em todos os portais. Governo de Santa Catarina manda recolher livros de escolas públicas. A lista inclui obras de Stephen King e Laranja Mecânica. Gestão Jorginho Melo, do PL, diz que medida visa adequar acesso por diferentes faixas etárias. Como eu falei, essa é a segunda vez só na história recente que esse tipo de notícia ganha os jornais, porque em 2020 aconteceu algo também parecido no estado de Rondônia. O governo de Rondônia manda recolher Macunaíma e mais 42 livros e depois recua. A lista, no caso de Rondônia, ela era gigantesca e incluía autores clássicos da literatura brasileira, como o Mário de Andrade, o autor de Macunaíma, o Ferreira Goulart, o Rubem Fonseca. A repercussão foi tão grande que eles acabaram recuando. A gente pensa que isso foi um caso pontual, mas agora, em 2023... o governo de Santa Catarina faz a mesma coisa. Vou voltar aqui para a notícia da Folha e ler os detalhes para vocês, até porque tem a nota aqui que foi soltada, que foi distribuída pela Secretaria de Educação de Santa Catarina para as coordenadorias, para as gestões das escolas públicas do estado. Então a notícia diz assim: o governo de Santa Catarina, de Jorginho Melo, do PL, determinou a retirada de circulação de 9 obras literárias, com a orientação de que sejam armazenadas em um local não acessível à comunidade escolar. Fico pensando assim, se eles vão fazer que nem eles fazem no supermercado, com aqueles produtos que mais tem furto, tipo Nutella, se eles vão colocar dentro de um vidro com uma chave, Olha só o que diz a nota, ela tá aqui embaixo. Prezada equipe gestora, determinamos que as obras listadas abaixo sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar. Em breve enviaremos novas orientações. Mas até onde eu sei, isso foi em 7 de novembro, até onde eu sei, essas novas orientações não vieram a público, eu não encontrei em lugar nenhum. Então, o que eu fiz? Já que a Secretaria de Educação de Santa Catarina não explicou por que eles escolheram esses livros, eu vou especular. Eu resolvi descobrir, olhar um por um que livros são esses e tentar deduzir por que eles foram escolhidos como livros inadequados para a comunidade escolar. E veja bem que, pelo menos nessa nota aqui, não está claro se a gente está falando de comunidade escolar como um todo, desde a creche até o ensino médio, se a gente está falando de escolas que atendem somente ensino fundamental ou somente ensino médio, não dá para saber. O primeiro livro se chama A Química Entre Nós. E esse livro, veja só vocês, é um livro de divulgação científica, é um livro de psicologia e de neurociência. Esse Larry Young, ele é um doutor em neurociência, professor de psiquiatria em universidades americanas, e o Brian Alexander é um jornalista. É bem comum isso, você ter a parceria entre um cientista, que fornece o rigor, os dados, a pesquisa dele, e um jornalista que consegue escrever de maneira acessível. Você tem essas parcerias para livros de divulgação científica. E o livro fala, olha só, ele tem um subtítulo aqui, A Química Entre Nós, Amor, Sexo e a Ciência da Atração. Aparentemente é um livro que tenta explicar ou tenta compreender o que acontece quimicamente nos nossos cérebros quando nos apaixonamos, quando sentimos afeto ou atração sexual por outras pessoas. Quais são os processos biológicos que acontecem dentro da gente, olha só. Por que um livro como esse pode ser considerado minimamente prejudicial? Sob que tipo de ângulo, que tipo de critério esse tipo de leitura é inapropriada para criança de qualquer idade? Se é nova demais, provavelmente ela nem vai se interessar em ler um livro desse de divulgação científica. Mas mesmo que seja muito jovem,
O que pode ter de tão nocivo assim? E entender como funciona o cérebro. Vamos para os próximos, né? Os próximos começam a já manifestar algum tipo de padrão, né? Porque o próximo livro se chama Coração Satânico e é de um autor também americano chamado William Hiotsberg. Eu não sei se é assim se pronuncia o nome dele. Ele foi publicado pela editora Dark Side, o preço de capa caro, né? Como quase todo livro da Dark Side, cujo título original é Fallen Angel. Que em inglês, em tradução mais direta, significa anjo caído. Por algum motivo, o tradutor, no caso, tradutora Carla Madeira, não sei se é aquela Carla Madeira, né, do Tudo é Rio, mas tem o mesmo nome, resolveu traduzir Fallen Angel para Coração Satânico, enfim, escolhas da tradução. Do que se trata esse livro? Coração Satânico é considerado o mais importante romance de William Hiotsberg, lançado originalmente em 1978, e traz Harry Angel, um detetive particular contratado para encontrar Johnny Favorite, um músico famoso que desaparecera após a Segunda Guerra Mundial. Psicologicamente transtornado com os campos de batalha, Johnny retornaria aos Estados Unidos em estado catatônico. Sabe aqueles casos de estresse pós-traumático? Só que dias depois ele some do hospital sem deixar rastros. O caso leva o detetive Harry Angel a se envolver com seguidores do voodoo, assassinos e um cliente que não ousa perdoar velhas dívidas. É isso que tá na sinopse aqui da editora Dark Side. Gente, romance policial isso aqui. Talvez, e a própria editora aqui dá indícios de que tem toques de terror, né? Vai ter sociedades secretas, alguns rituais, coisas assim meio de outro mundo e tal. Mas é uma mistura de policial com terror, um livro de mistério, de qualquer forma, um livro de mistério que, na verdade, eu não consigo ver por que um adolescente, uma criança pequena não vai se interessar, mas um adolescente, 14, 15, 16 anos, poderia querer ler esse livro e, enfim, não consigo entender o que mal que poderia causar a ele, e a própria Secretaria de Educação de Santa Catarina também não esclareceu o que mal que eles veem nesse livro. Então vamos para o próximo. O próximo, por coincidência, também foi publicado pela editora Dark Side, e ele se chama Donnie Darko. O autor é o Richard Kelly. Eu nunca tinha ouvido falar disso, fiquei aqui lendo na sinopse e descobri que Donnie Darko, na verdade, é um filme. E olha, eu não sei se eu não tenho muita cultura cinematográfica, mas eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Só sei que esse livro aqui não é o romance que deu origem ao filme, como costuma ser. Esse é o roteiro do filme. Quer dizer, é um produto para fãs, né? Quando um diretor se dá o trabalho de publicar o roteiro do filme, cheio de materiais extras, textos introdutórios, com uma explicação de como ele fez o filme, quais foram os desafios e tal. É um material para cinéfilo, para pessoas que realmente gostam muito desse filme. É uma coisa assim para um público bem específico mesmo. E como eu não sei nada sobre esse filme, eu nunca assisti, ele é de 2001, eu vou ler aqui a sinopse do próprio Google. Donnie é um jovem excêntrico que despreza a grande maioria de seus colegas de escola. Ele tem visões, em especial de Frank, um coelho gigante que só ele consegue ver e que o encoraja a fazer brincadeiras humilhantes com quem o cerca. Um dia, uma de suas visões o atrai para fora de casa e lhe diz que o mundo acabará dentro de um mês. Donnie inicialmente não acredita, mas momentos depois, a turbina de um avião cai em sua casa e ele começa a se perguntar qual é o fundo de verdade dessa previsão. Pois é, um filme também de mistério, com toques meio de terror, né? Esse coelho aí que é da visão do Donnie Darko é bem sinistro, mas é isso, de terror. Temos um filme de terror. Agora, por que uma escola ia comprar e investir? Imagina, compras feitas para escolas públicas são super burocratizadas, são feitas sob critérios específicos. Será que tem muito interesse em adquirir o roteiro de um filme de terror para compor o acervo de bibliotecas públicas em Santa Catarina? Se alguém da Dark Side estiver me assistindo agora, me fala se algum dia vocês receberam um pedido de compra do governo de Santa Catarina para a compra desse livro, assim, no Programa Nacional do Livro Didático, sei lá, se fez parte de algum edital, porque eu não consigo entender
por que esse livro estaria ali dando sopa em várias escolas públicas de Santa Catarina. Mas enfim. Agora o próximo se chama Ed Lorraine Warren, Demonologistas, Arquivos Sobrenaturais. Quando eu fui ver, para minha surpresa, temos o quê? Mais um livro da Dark Side. Eu acho que alguém lá do governo de Santa Catarina tem alguma implicância com essa editora. Pesquisando melhor, eu descobri que esse livro aqui é uma biografia, não é nenhuma ficção, é uma biografia sobre duas pessoas, um casal, o Ed e a Lorraine, que eram exorcistas, eles viajavam aos Estados Unidos para resolver casos sobrenaturais. Eu não acredito nessas coisas, mas muita gente acredita, e são duas pessoas que existiram, e isso aqui é uma biografia deles, do que eles faziam, por onde eles viajavam, os casos que eles supostamente desvendavam. No livro, o autor, o Gerald Brittle, desvenda alguns dos principais casos reais vividos pelos Warren. É isso, gente. Uma biografia de dois caras, de um casal que garantia que conseguia solucionar casos sobrenaturais, pessoas possuídas, casas mal assombradas, coisas assim. É um livro que tem um interesse jornalístico, né? Não é nenhuma ficção e não é um livro de terror. Os outros dois ainda pode dizer assim, mas são histórias pesadas, impressionantes, que podem causar traumas, né, psicológicos de tão assustadores. Mas isso aqui é um livro de não ficção. É uma biografia. Por que diabos resolveram proibir uma biografia? Aliás, por que? Repito a pergunta. Por que esse livro estaria no catálogo de bibliotecas públicas de colégios de Santa Catarina? Vamos pro próximo livro. Exorcismo. Se for da Dark Side... Eu acho que é pessoal. É mais um livro da editora Dark Side. Exorcismo, : a história real que inspirou o clássico O Exorcista. Mais um livro da Dark Side. Olha só que coisa, uma editora de livros de terror publica histórias do universo de terror. Isso aqui é um caso real, portanto também é um livro de não ficção sobre o caso que inspirou o filme O Exorcista. Todo mundo viu, já viu uma cena, pelo menos, da menina lá possuída, vomitando e tal. Bom, a história real aconteceu em 1949 e você pode conhecê-la, se tiver coragem, no livro Exorcismo, do jornalista, né? Você vê, o jornalista Thomas B. Allen. Não é um cara que tá inventando histórias malvadas para assombrar criancinhas. É um jornalista. Ele lançou esse livro em 2016, ele conta os fatos desse caso real, de um jovem norte-americano de 14 anos e blá blá blá, que disseram que estava possuído e causou toda uma comoção e tal, e foi inspirar o livro que depois inspirou o filme O Exorcista. É curioso, é true crime, é isso, gente, não tem mistério nenhum, não consigo entender qual é a implicância desse tipo de livro e qual é o dano que esse livro pode causar no leitor, mas enfim. Vamos aos livros mais conhecidos, né, dessa lista. Vem o It, a Coisa, do Stephen King, que aí todo mundo pelo menos tem uma imagem mental, né, daquele palhaço sinistro, e tem uma leve noção de que é uma história de vários amigos, começa quando eles são criancinhas, e aí cada um deles vê uma coisa sobrenatural, vê um bicho e tal, e depois passa muitos anos, eles todos crescem, e essa coisa sobrenatural continua atormentando a vida deles. É Stephen King, um livro desse tamanhão que tem um monte de fãs. E é isso aí, um livro clássico também do terror, né? E eu tenho certeza que boa parte dos leitores de Stephen King tem menos de 18 anos, porque é normal que um jovem, um adolescente tenha curiosidade de ler livros de terror, né? De mistério. E sempre foi a coisa mais normal do mundo. Diferentemente do Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que de todos esses livros é o único que de fato eu li, que é um livro que um jovem inexperiente, impressionável, traumatizável, pode até tentar ler, mas eu duvido muito, ele tem que ser um prodígio. Eu aposto que a grande maioria das crianças e pré-adolescentes que tentarem ler Laranja Mecânica não vão entender nada, como aliás acontece com alguns adultos também. É uma distopia
pesada, é verdade. Muita gente não leu o livro, só viu o filme, né, do Stanley Kubrick e tal, mas consegue ver só pelo filme que trata de violência, tem violência sexual, tem uma série de discussões filosóficas envolvendo o uso da violência por autoridades, tem discussões sobre liberdade de pensamento, de comportamento. É um livro cheio de desdobramentos políticos e filosóficos, e o texto não é fácil de ler. Ele inaugura uma nova linguagem, ele tem até um glossário, porque ele tem um monte de palavras inventadas. É um livro difícil de ler. Aí você vai dizer, é apropriado para uma criança? Claro que não é apropriado para uma criança, evidentemente, mas eu acho que também não é o caso de ter um livro desses na biblioteca de uma escola. E, bom, e mesmo que uma criança fosse tentar ler, será que ia ser o suficiente para ela pegar um livro, entender, ler e se traumatizar completamente e sair pelas ruas cometendo desatinos? Eu tenho certeza que não, mas... Enfim, o penúltimo livro da nossa linda lista aqui é Os 13 Porquês. Eu dou até risada de imaginar que alguém tem achado que seria interessante tirar esse livro da escola para que jovens não vissem quando tá na Netflix. E qualquer um pode assistir a série, se aqui já não assistiu, porque quando essa série saiu foi um fenômeno. E eu não vi a série, mas eu me lembro das discussões na época. Havia quem dissesse que pode despertar certos gatilhos, principalmente porque é uma história de um suicídio. É pesado, claro que é pesado, mas ao mesmo tempo trata do universo jovem, trata do ensino médio, fala de bullying. Concordo que esse tipo de conteúdo tem que ser visto numa escola com mediação, com cuidado. Só que veja bem, esses livros aqui não são livros indicados como materiais para serem tratados, abordados em sala de aula, e sim como livros para estarem disponíveis na biblioteca. Nenhum professor está tratando desses livros em sala de aula. Não é um conteúdo programático que está sendo proibido por não ser apropriado para crianças. É simplesmente a existência desses livros e a disponibilidade deles na biblioteca que está sendo proibida. Como se não bastasse, né? Tem mais um último livro aqui, O Diário do Diabo. Também é uma reportagem feita por Robert K. Whitman e David Kinney. O Whitman é um agente do FBI que trabalhava com crimes envolvendo obras de arte e artefatos, né, artísticos e históricos, e o Kinney é um repórter. Então você tem mais uma vez o mesmo tipo de parceria clássica desses livros de divulgação e de reportagem, de não ficção, que são a parceria entre um técnico, um especialista, e um jornalista, que é um cara que sabe escrever e que sabe organizar as ideias. Você teve esse livro aí chamado O Diário do Diabo, Os Segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo, que é uma figura histórica, um cara que ajudou a fundar as bases intelectuais do antissemitismo, do nazismo lá na Alemanha. Enfim, uma figura horrível e que escreveu os seus pensamentos em diários, só que esses diários ficaram desaparecidos por décadas e foram redescobertos no começo dos anos 2000. Foi um achado histórico, esses documentos, né, que revelavam o pensamento desse homem. E é por isso que ele é chamado de diabo. Não é o diabo de verdade, é um ser humano. Tão maligno que é por isso que deram esse título, O Diário do Diabo. E é a história de como esse diário foi descoberto, o que havia nesse diário e tudo mais. É uma reportagem, gente, não tem o que falar. É uma reportagem, um livro de não ficção, que na verdade deve ser muito interessante. Esses são os livros. Eu não consigo deixar de pensar que a pessoa que resolveu elaborar essa lista, ela não devia fazer muita ideia do que ela estava fazendo. Eu tenho a impressão de que a pessoa que elaborou essa lista, ela só leu o título e viu palavras que assustavam ela. Por exemplo, viu A Química Entre Nós, : o título completo é Amor, Sexo e a Ciência da Atração. Viu a palavra sexo ali no meio e pensou, errado, não pode. Criança não pode ler isso. Tira esse livro daí. Como se fosse um livro sobre sexo, quando na verdade é um livro sobre neurociência. A pessoa viu O Coração Satânico. Leu ali, satânico. Já acendeu. Não, tá perigo. Não pode. Tira. Temos que proteger as criancinhas. Ela viu o título do livro aqui. Ed e Lorraine Warren, Demonologistas. Demonologistas? Demônio? Eles cultuam um demônio? Também não pode, tá proibido, não pode, vamos proteger as criancinhas. E o mesmo raciocínio deve ter se aplicado aqui ao Diário do Diabo, Os Segredos de Alfred Rosenberg. Pensar, esse deve ser o diário do próprio Satã em pessoa,
também é culto ao demônio, então também não pode, também vai chocar as criancinhas. Se não foi esse o critério, eu sinceramente não consigo entender mais nada. E os outros livros aqui, o Laranja Mecânica, a pessoa deve ter visto alguma cena quando tava passando na televisão, quando viu no cinema, quando era jovem. E já lembrou que tinha cenas de violência, cenas de putaria, sei lá, e já também quis cortar. Mesma coisa, também deve ter visto um trailer do It, a coisa, e também deve ter achado que também devia ter coisa do diabo ali no meio. Enfim, é claro que alguns vão dizer que não se trata de censura realmente, é só uma adequação para faixas etárias e blá blá blá. Toda vez que tem um caso de censura acontecendo, aparece um monte de gente dizendo que não é censura. Independente de qualquer coisa, tudo isso é muito bobo, sabe? Tudo isso é muito, mais que bobo, tudo isso é muito burro. É muito superficial, não causa efeito nenhum, até porque eu tenho certeza que a maioria desses livros nem fazem parte dos catálogos das escolas públicas de Santa Catarina e nem de nenhum lugar do Brasil. São livros específicos. Talvez tenham um Stephen King em biblioteca pública, com certeza, porque são livros populares. Talvez tenha os 13 Porquês, pelo mesmo motivo, um livro popular e tal. Mas... tirando isso, a maioria, assim, proibições a coisas que eu duvido que sequer estivessem presentes nos catálogos de todas as escolas. Talvez estivessem no catálogo de uma escola pública e olhe lá. Para mim, parece ser jogar para a torcida. Esse aqui é um governador do Partido Liberal, PL, um ferrenho defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse tipo de político gosta de jogar para a plateia deles. Gosta de mostrar que está protegendo as criancinhas, gosta de gerar polêmica com essas pautas de costumes, gosta de incendiar o público, gosta de fingir que está fazendo alguma coisa para proteger a inocência das crianças e assim conquistar a simpatia dos seus eleitores, quando na verdade o efeito disso aqui é próximo de zero. Próximo de zero. Não são livros que crianças leriam, de qualquer maneira. E quem for um pouquinho mais velho e tiver interesse de ler isso aqui, vai ler. Vai ler porque vai baixar pirata na internet, ou se tiver dinheiro vai comprar. Enfim, o efeito é nenhum. É só pra jogar pra torcida mesmo. É um caso que não me deixa revoltada por ser uma censura, né? Porque eu acho que nem seja tão grave assim. Mas me irrita, sabe? Me irrita, porque é burro. É burro pra caramba. Faz nenhum sentido. No máximo dá um pouquinho de divulgação, né, para esses livros todos que eu nem conhecia e agora estou conhecendo. E estou divulgando para vocês também. Então, só para deixar a coisa mais redondinha, mais arrematada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês lerem, conhecerem esses livros. E usem os links que eu deixo aqui embaixo, que vocês ajudam o canal também com uma parte da sua compra. Um beijo a todos, não sejamos burros. Vamos nos preocupar com os assuntos realmente graves. Crianças, sim, estão sendo sempre ameaçadas por muitos perigos que existem no mundo, mas definitivamente esta lista de 9 livros não representa grande perigo para elas. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!